Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viva Dança. E hoje a gente veio conhecer um espaço multicultural e de múltiplas artes. Eu tô falando do Azul Anil, um lugar que transpira arte e que tem forte participação das crianças. Então, comecei a dançar como a maioria das pessoas, assim, que seguem na dança, né? Tipo, pequenininha, fazendo balé, sapateado, les lá da escolinha, né? Da creche. Aí fiz por um bom tempo, assim, balé e sapateado. Depois fiz mais um tempo de dança moderna. E aí eu tive um problema na minha coluna. E na época, eu acredito, assim, por uma ingenuidade do médico, ele me disse pra eu parar de dançar porque era a dança que tava me fazendo mal. E claro, né, enfim, naquela época eu não sabia, hoje em dia eu sei que não é a dança que me faz mal, e sim a professora que talvez não soube lidar com esse meu problema e perceber, né, isso. E aí eu parei de dançar, fiz fisioterapia por um bom tempo, acabei fazendo 3 vezes fisioterapia porque eu fiz, aí o problema voltou, eu fiz de novo, voltou, fiz de novo, fiquei nessa. E aí aos meus 16 anos eu voltei a fazer aula de dança, né, fiz street. E, bom, fiz durante um ano e logo em seguida já tinha que estudar para o vestibular e escolher a profissão e toda aquela pressão de sair do ensino médio. Eu escolhi fazer publicidade e propaganda. Não passei no vestibular no primeiro ano. No ano seguinte, fiz cursinho, só cursinho o ano inteiro, parei com tudo, assim. Fiz, então, o segundo vestibular para publicidade, não passei. E aí, dessa vez que eu não passei, eu me dei conta que não era a publicidade que eu queria. E eu entrei num limbo, porque daí eu não sabia o que eu queria. E aí, no meio daquele ano, que foi 2008, anunciaram a abertura do curso de licenciatura em dança, na URGS. E eu fiz assim, será? Sabe? Daí me veio todo esse histórico de dança que eu tinha e de gostar de dança. Mas eu fiquei muito na dúvida porque, primeiro, eu não me enxergava sendo professora, né? Tipo, não me imaginava. E segundo, porque eu achava que eu não tinha uma formação técnica, eu fiquei muito tempo sem dançar, então eu demorei muito pra decidir. Como era o único dos cursos que tinha me chamado a atenção, decidi fazer, fiz vestibular, passei, e hoje em dia eu sou grata, assim, essas coisas do destino, assim, porque hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu descobri a dança contemporânea, que abrange um pouco mais as técnicas, né? Não te obriga a ter uma técnica específica. E aí, enfim, daí entrei pro curso. E aí, quando eu entrei pro curso, que eu comecei a conhecer melhor o mundo da dança mesmo. Conhecer as pessoas, conhecer os estilos. E aí eu fazia tudo, né? Porque como eu não tinha essa formação, eu queria experimentar tudo. Então, fiz dança de salão, fiz street de novo, fiz dança contemporânea, fiz balé, que mais? Dança moderna, repeti várias coisas que eu já tinha feito e fiz outras novas até decidir o que eu queria. Aí dei aula pra criança, dei aula pra adulto, comecei dando aula pra criança, né, e já me apaixonei, porque não é à toa que eu faço isso até hoje. Mas dei aula pra adulto,
Aí participei de grupo de pesquisa, de grupo de iniciação à docência, fiz projeto de extensão, sabe? Aquela coisa que eu queria mesmo ver o que eu curtia fazer. Aí em 2010 eu entrei pro grupo experimental de dança. Ali também eu consegui ter uma formação mais prática, né? Da prática da dança, que a faculdade não te dá muito, né? Dá pinceladas. E aí no grupo experimental eu consegui ter essa formação de bailarino, digamos assim, bailarino criador. E pela faculdade eu acredito que eu tive mais essa parte pedagógica, assim, mesmo. Como eu tinha imaginado antes de fazer o vestibular. E aí em 2011 eu comecei a participar de um grupo que trabalha com circo também. E aí eu comecei a estudar circo, paralelo à dança. E hoje em dia é o que eu faço, assim. Eu faço arte circense, dança, e misturo, e eu não separo, de vez em quando muito, de vez em quando eu junto muito. Então, são as minhas paixões. Eu me formei no meio do ano passado, no curso. Então, sou licenciada em dança agora. Eu, desde muito pequena, me interessei por arte, porque o meu pai e minha mãe são professores de arte. O meu pai é artista plástico também. Então, desde muito pequena, assim, eu tive contato e frequentei escolinhas de arte, sempre fiz muita arte em casa também, fui a muitos museus, sempre fui muito estimulada, né? E daí, até quando eu era criança, já me diziam assim, tu também vai ser professora de arte igual teus pais. Eu ficava furiosa, porque eu dizia, não, que absurdo, que tem que fazer a mesma coisa do que eles. E no fim a gente acaba acontecendo, né? Foi o destino, assim, que fez com que eu acabasse seguindo realmente pelo mesmo caminho deles, né? E é uma coisa também que brincam que é uma coisa tão careta, né? Fazer a mesma coisa do que os pais, só que também a arte é uma coisa tão não careta, né? Então acabei indo pra esse lado, né? Daí eu fui, inclusive, aluna do meu pai na faculdade. Meu pai dá aula na faculdade de artes visuais da URGS. Minha mãe dá aula de artes na pedagogia. Então da minha mãe eu não cheguei a ser aluna, mas do meu pai eu fui. E daí logo no início da faculdade eu já comecei a trabalhar, comecei a dar aula em escolas. E nas escolas, assim, comecei a me decepcionar muito com o que eu via de arte e educação. Porque eram sempre aquelas turmas enormes, né? Professores que não tinham formação, professores desinteressados, sempre uma coisa muito pronta, muito querendo aprender matemática, aprender formas geométricas, né? Ou a arte a serviço de alguma coisa, tipo, vamos fazer o painel da amostra de geografia. Então nunca era arte pela arte, né? Era sempre dando suporte para alguma coisa. E, se não deu tempo de fazer no período de, sei lá, de química, vamos fazer no de arte, assim. Muito um descaso mesmo que eu nunca tinha visto antes, né? Então fiquei bem decepcionada, assim, quando eu vi isso. E daí foi um momento bem decisivo, assim, de ver, então é isso que eu quero dar aula nessas escolas, eu quero dar aula para 30 crianças, eu quero ter que obedecer um currículo que muitas vezes a direção impõe, né? Vamos fazer então Papai Noel, agora na época de Natal, o cartão vermelho em forma de coração pro Dia das Mães. Então eu tive um pouco de crise, assim, de se eu estava indo pro lugar certo ou se esse lugar é que estava errado, né? Então eu cheguei a essa conclusão, que não era eu que não estava fazendo o que eu gostava, né? Que eram os lugares que eu estava indo que não vinham de encontro, assim, com o que eu pensava sobre arte e educação. Então, daí, quando eu tomei essa decisão, assim, vi que era isso se passando, eu resolvi abrir o meu espaço de arte, né? Eu pensei, então vou abrir um espaço para fazer como eu quero, como eu acho que tem que ser, né? Sem isso, sem ninguém para me cobrar, para me dizer um conteúdo que tem que ensinar, para poder muito ir a partir das crianças, né? Ter esse diálogo e ver o que as crianças estão interessadas, porque é uma coisa que não se tem espaço hoje em dia, né? A criança só faz o que ela é mandada para fazer. Na escola também tem sempre os períodos determinados da disciplina, o currículo, então nunca perguntar, o que tu quer fazer? Qual é o teu interesse, né? E daí a minha ideia era isso, abrir um lugar que eu pudesse ir pelo interesse dos alunos, com turmas reduzidas, que eu pudesse ter um atendimento especial para cada um, né? E isso realmente só era possível se eu abrisse um lugar, né? Então, em 2011, eu abri o Azul Anil, e daí comecei numa salinha bem pequena, numa garagem, assim, nos fundos de uma casa, só com uma sala. E daí no mesmo ano já ficou pequeno, já tivemos que mudar, e daí fui pra uma casa, né? Essa segunda sede era muito perto da minha casa. E aí um dia eu tava passando na frente, eu olhei, nossa, que lugar legal, né? E entrei pra ver, encontrei as gurias, a Maria Eduarda e a Alice. E elas já tinham sido minhas colegas numa disciplina da faculdade. E falei, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Daí elas, tia dona daqui.
Falei, como assim? Daí a gente começou a conversar, viu que tinha toda essa questão voltada para as crianças, né? E eu falei, nossa, eu dou aula para criança, eu dou aula de dança, não é de artes visuais, mas o espaço de vocês aqui é maravilhoso, a gente pode adaptar e fazer. Eu comecei a dar aula de dança lá, foi assim que a gente começou a trabalhar juntas. A Fernanda começou dando aula de dança, depois comecei a dar aula de circo. Eu comecei a ver que aquilo tinha um potencial muito bacana, assim, que o modo como a Fernanda trabalha é muito parecido com o meu. E daí a gente começou a fazer as duas coisas juntas, né? A sala era multiuso, era a sala de artes e de tecido. E daí a gente começou a ver que não tava mais dando, que tava começando a ficar muito aluno, muita turma e muito correria, porque daí acabava a aula de artes, tinha que arrumar pra aula de tecido. Então a gente viu, não dá mais espaço, vamos procurar um espaço legal, né, que todo mundo fique confortável, que tenha realmente espaço para as atividades, né. E aí, com essa demanda de ter que trocar de sede e a Alice saindo, a Maria Eduarda veio falar comigo. Tipo, e aí, vamos junto nessa? Vamos fazer isso dar certo? E aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E a partir disso, daí a gente já começou a pensar nessa ampliação das atividades. Com essas duas salas, então uma sala bem pensada para as atividades de corpo. E também a questão da recepção, que a gente também não tinha uma recepção no outro espaço. Então também os pais chegavam direto na sala de aula e daí chegavam os adultos para esperar a aula deles, tinha aula das crianças, então ficava muito tumultuado, né? Porque, claro, durante um tempo funcionou muito bem, mas quando começou a crescer e ter muitas atividades, daí não deu mais, né? Então a gente continuou. Ficamos na casa até o carnaval, que a gente tem um projeto de férias, né, que ocorre em janeiro e fevereiro. A gente nunca para, só para no carnaval, né. Então a gente conseguiu ir até o carnaval na outra casa e passamos aí carnaval e outra semana organizando tudo aqui numa correria para poder abrir agora em março, né, para todo mundo com tudo ajeitadinho e bonitinho. Então agora tem de circo, né, tem circo para criança e para adulto. De dança, tem dança criativa. Tem dança com mamães e bebês. Tem dança de salão queer, que é uma proposta bem bacana, da Paola. Daí a dança criativa e a dança para os bebês é a Marcela, que dá aula. E ela também vai abrir uma turma agora para adultos, que é uma proposta de uma aula de dança com músicas mais antigas, assim, anos 80, anos 90, bem disco, assim, bem festa. E temos também a yoga com a Karine. Isso das atividades de... e teatro para criança também, que é a Sana que está dando aula. A gente está com outras propostas já de oficina de contato e improvisação, algumas outras coisas. Só de estar aqui e ter aberto o espaço também já começa a surgir outras pessoas interessadas em fazer parceria. E aí, além dessas aulas de corpo, então tem as aulas do ateliê infantil, que passa por todas essas técnicas das artes visuais, né? Pintura, desenho, escultura, que daí são trabalhadas na sala das artes visuais. A gente recebeu hoje também uma proposta de oficina de culinária para criança também. Então, enfim, estão surgindo outras coisas, só para vocês terem uma noção, assim, da ideia do espaço. E, última coisa, além das aulas dos cursos regulares, a gente também oferece aniversário oficina, que é uma proposta tipo, diferente de comemorar o aniversário, em vez de ser também que as pessoas chegam aqui e dizem, tô cansada dessas casas de festa, são sempre a mesma coisa. Então é um aniversário que dentro do aniversário tem oficina de artes visuais, de música, de teatro, de dança, de tecido. E aí cada professor, cada pai e, enfim, o aniversariante em si, escolhe quais oficinas que quer encaixar dentro do aniversário. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Viva a Dança. Se quiserem saber mais sobre o Azul Anil, tem links aqui na descrição. Aproveita e já dá aquele like e compartilha para ajudar na divulgação. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!